Agora há pouco, na escalada, nós rodamos aqui um vídeo e nós falávamos aqui do que aconteceu com a criança, com a mamãe, o papai, ou melhor, com essa criança, a Maria Eduarda, com um homem que conduziu o carro por nome de Oswaldo da Silva. Isso aconteceu no município de Poconé. Acompanhei agora há pouco o vídeo, ligando para várias autoridades, ligando, por exemplo, a vários profissionais da Polícia Civil. Agora, a equipe do Corpo de Bombeiro, ela estava numa ocorrência para atender um idoso, que até onde tem a informação compartilhada, ele havia se afogado lá no Pantanal. Aí veja, dona, como para nós as coisas às vezes não faz sentido, mas para Deus faz. O Corpo de Bombeiro que estava indo para auxiliar o idoso percebeu que duas mulheres que estavam no carro com o seu Oswaldo. Aliás, o seu Oswaldo estava ele e a companheira dele nesse carro. Duas mulheres, além da criança, e o seu Oswaldo dirigindo. Numa das pontes da Transpantaneira, o seu Oswaldo colidiu o carro e o carro foi para o rio. As duas mulheres estavam segurando no carro para não se afogarem. Lembra que eu falei que o Corpo de Bombeiro foi chamado para um resgate de um idoso? Eles perceberam as duas segurando no carro e na hora, vovô, salvaram as duas. Daqui para frente, o Didi vai explicar toda a ocorrência onde, infelizmente, uma menina, Maria Eduarda de Souza, 6 anos de idade, e o Oswaldo da Silva, 50 anos de idade, morreram afogados. E a mãe da Maria e uma outra mulher que estava no carro sobreviveram. Ô Didi, que notícia triste. Eu queria que você explicasse ainda melhor para a nossa audiência, por favor, Cracasso. Vamos lá, Popão. Por gentileza, o pessoal aí da suíte, se puder colocar aquela outra foto que eu pedi, só para que as pessoas possam entender a mecânica da situação, como aconteceu. Vamos colocar a foto do seu Lourenço. Coloca lá, a foto só do seu Lourenço, aquele que afogou, esse aí. Pop, lá no Porto Jofre, que pertence também a Poconé e que faz parte da Transpantaneira, esse homem que está aí na tela é o Lourenço Vieira de Moraes, de 64 anos de idade, aí mostra a foto dele afogado. Ele se afogou e morreu lá em Porto Jofre. Aí temos uma foto dele dentro do rio, onde sofreu o afogamento. O seu Lourenço, após a comunicação do afogamento dele, acabaram aí indo para ao Porto Jofre, ao chamado Corpo de Bombeiros. Então o pessoal do Corpo de Bombeiros estava indo para Porto Jofre para poder buscar ou retirar o corpo das águas do seu Lourenço Vieira de Moraes, de 64 anos de idade. Só que quando chegaram lá, de alguma forma já tinha sido retirado. Não houve necessidade dos trabalhos do Corpo de Bombeiros de Poconé. Quando a viatura do Corpo de Bombeiros voltava da ocorrência do seu Lourenço, na Transpantaneira, ele se deparou com a ponte e nessa ponte um rio. E no rio, um veículo lá dentro e duas mulheres que estavam penduradas na beira do carro. Foi quando o bombeiro, de imediato, salvou a vida de duas mulheres que estavam aí, também dentro do rio, e que poderiam morrer se o bombeiro não passasse por ali. Os bombeiros se aproximaram, retiraram as mulheres e entregaram elas para a unidade de saúde da cidade de Poconé. A partir daí, a dinâmica do acidente ela foi explicada. As mulheres que estavam no carro e dentro desse... elas foram levadas e aqueles que estavam no carro, o condutor, mais uma criança de 6 anos de idade, morreram. Agora, o que aconteceu? O homem que está na tela, se puder segurar, é Oswaldo da Silva, 50 anos de idade. Ele, juntamente com a sua esposa, vinham da região de Porto Jofre, passavam pela Transpantaneira, ele perdeu a direção do carro dele, bateu na cabeceira da ponte que corta o rio e acabou aí caindo no rio. Estaria como caronas dentro do carro dele a Maria Eduarda de Souza, de 6 anos de idade, e a mãe dela. Na frente estaria seu Oswaldo, do lado dele estaria a sua esposa. Sim. E como carona Maria Eduarda de Souza, de 6 anos, juntamente com a mãe dela, que pegaram carona na estrada da Transpantaneira. Com o desequilíbrio, ou ele perdeu a noção, ou algo aconteceu, que isso será explicado pela Polícia Civil, que terá que levantar tecnicamente o que fez com que ele batesse na cabeceira da ponte, caíram no rio. Foi quando, eu volto a repetir, as duas mães, tanto a esposa do seu Oswaldo,
quanto a mãe também da Eduarda foram salvas pelo Corpo de Bombeiros, que voltavam da ocorrência do seu Lourenço lá no Porto Jofre. Então, portanto, ficou registrado desde a data de ontem essa morte que está cortando o coração de muita gente, porque os corpos, depois que foram visualizados, o Corpo de Bombeiro encontrou boiando com técnicas que foram utilizadas, tanto o corpo do seu Oswaldo da Silva, que é morador da região de Poconé, de 50 anos de idade, quanto também da criança Maria Eduarda, de apenas 6 anos de idade. Enquanto a mãe dela era atendida, juntamente com a esposa do seu Oswaldo, lá na unidade de pronto atendimento de Poconé, a mãe não sabia, não sabia que a filha tinha morrido. A mãe que pegou carona juntamente com a filha, com o seu Oswaldo, ela não sabia que a filha teria morrido. Com a notícia, com sites, com as informações, com um grupo de WhatsApp, aí essa senhora tomou conhecimento e aí você já sabe, né? Essa mulher se desmoronou, então não há ferimento maior, leve ou grave, que aconteceu com ela, que seriam pior do que perder a filha de apenas 6 anos de idade. Não temos conhecimento se a Maria Eduarda, juntamente com sua mãe de 6 anos de idade, são moradoras de Poconé, se o pai dela tem conhecimento, ou está vivo, ou ela é casada com a mãe dela ou não, mas a situação ela ganhou comoção de uma proporção tão rápida, que devido à situação da morte da criança com o condutor do carro, alguns acreditavam que era padrasto, outros acreditavam que era tio, outros acreditavam que era isso, era aquilo, mas de acordo com a Polícia Civil, a qual conversamos hoje pela manhã, se trata apenas de pessoas que estavam pegando carona. E essa carona saiu um pouco caro, com a morte de 2 pessoas. O trabalhador Oswaldo da Silva, 50 anos de idade, que é o nome dele, que foi confirmado por familiares, depois atualizado no boletim de ocorrência, que teriam colocado um sobrenome que não lhe pertence, mas é Oswaldo da Silva, 50 anos de idade. E a criança, Maria Eduarda de Souza, de 6 anos de idade, que juntamente com ele morreram dentro desse rio que corta a Transpantaneira na região de Poconé, Popão. Ouviu isso, Caio? Ouviu isso, Varão? Ouviu? Essa tristeza, Popão. Meu pai do céu. Agora o Didi explicou e muito bem. Volta lá a imagem do senhor, que foi então o motivo da equipe do Corpo de Bombeiro ir até Porto Jofre, como ele bem pontuou. O seu Lourenço Vieira de Moraes. Ô Didi, eu tô vendo que você tá no link ainda. Então o seu Lourenço, Didi, ele se afogou, o Corpo de Bombeiro foi chamado para resgatar o corpo. Quando a equipe estava passando pela Transpantaneira, percebeu um carro dentro do rio, né, Iago? E aonde 2 mulheres estavam segurando nele para não se afogar. E aí os profissionais do bombeiro que foram para resgatar o corpo do idoso salvaram as 2 de um afogamento. É isso, Didio? Sim, Pop, todo afogamento que é registrado nos 4 cantos do Mato Grosso, quando é solicitado o Corpo de Bombeiros, é de competência do Corpo de Bombeiros, com a morte ali registrada, arrastar o corpo e colocar as margens de um rio para que a Polícia Civil, o pessoal da perícia, não possa poluir aquele ambiente daquele ocorrido. Quando o Corpo de Bombeiros foram buscar o seu Lourenço lá no Porto Jofre, já tinham arrastado ele para a beira do rio, então não teria mais o que fazer por parte do Corpo de Bombeiros. Entendi. De imediato eles retornaram. Ao retornar, salvaram a vida das mães, ou da esposa e da mãe da Maria Eduarda. 2 mulheres que foram salvas, porque eu acredito que se o Corpo de Bombeiros não passasse a tempo ali naquele momento, poderia acontecer algo pior. Poderíamos estar narrando de forma diferente aqui a morte de 4 pessoas ou de 3 pessoas, mas o bombeiro foi muito rápido quando viram elas penduradas no veículo que perdeu a direção e caiu dentro desse rio, às margens dessa ponte, onde foi aí uma colisão com a cabeceira da ponte. Elas estavam penduradas tentando não se afogar. Mas, lamentavelmente, as mortes foram registradas do dono do carro e da filha da mulher que pegou carona junto com a filha, lá nessa região do Porto da Transpantaneira, onde gostaríamos de parabenizar o Corpo de Bombeiros, atuante como sempre, a Polícia Civil, que teve uma certa deficiência e dificuldade para a identificação, devido ao estado de choque da mãe da criança e da outra, que não saberia também no estado de choque o nome completo do Oswaldo, tiveram que buscar familiares, correrem atrás, buscar mais informações. Então houve uma certa morosidade para que de forma oficial o boletim de ocorrência fosse registrado. Mas graças a Deus, né, de todos os males que aconteceram, nós temos 2 pessoas que ficaram vivas, mas o pesar
O pesado de tudo isso é a morte prematura de uma criança de 6 anos de idade e de um trabalhador de 50 anos de idade, Popão. E que Deus fortaleça essa mãe. Porque a mãe, quando segurava ali no carro para não se afogar, você pode ter certeza que o tempo todo ela pensava na Maria Eduarda. O tempo todo ela pensava na filha. Que Deus fortaleça essa mãe.